Boa noite, amigos do Canelada. Noite tricolor de um São Paulo que tem que ser muito respeitado em mata-mata. Se fala pouco desse São Paulo em mata-mata, mas esse São Paulo é muito copeiro. Esse São Paulo, eu sei que sempre se fala que o Flamengo, o Palmeiras sempre são favoritos, mas esse São Paulo tem totais chances de ser tetracampeão da Libertadores. E eu não digo isso para jogar para a galera, não. Eu digo isso porque esse São Paulo vai bem em mata-mata, sim. O São Paulo foi recentemente campeão de Copa do Brasil. O São Paulo, no ano passado, para quem esqueceu, não perdeu na Libertadores. Foi eliminado sem perder, com 2 empates contra o campeão Botafogo. E vale lembrar, São Paulo perdeu uma chance claríssima no jogo contra o Botafogo, que valia a classificação. E é um São Paulo que chega a 17 jogos sem perder na Libertadores. Tem que respeitar, porra. É o São Paulo. É o maior campeão internacional do Brasil. É tricampeão mundial. É tricampeão Libertadores. Nem o Santos de Pelé é tricampeão mundial. E nessas horas, meu amigo, tem que encher a bola sim do São Paulo. O São Paulo já mereceu ter vencido no tempo normal. São Paulo jogou melhor que o Atlético Nacional. São Paulo jogou bem melhor que o Atlético Nacional. Não matou o jogo, levou um gol de pênalti. Mais um São Paulo que fez a segunda melhor campanha da primeira fase da Libertadores. É bom deixar isso claro também. Tem vários grandes favoritos. Cadê esses grandes favoritos na primeira fase? O São Paulo não. São Paulo fez o seu dever, fez uma primeira fase brilhante, segunda melhor campanha geral e agora passa contra um adversário dificílimo. O Atlético Nacional é um time chato. O Atlético Nacional joga um bom futebol. E esse São Paulo passa para as quartas de final. Não estou jogando para a torcida, mas quando a gente fala do maior campeão mundial da história do futebol brasileiro e de um time que vem se comportando bem em mata-mata, a gente tem que dizer, não é sonho apenas do torcedor são paulino, não é impossível esse São Paulo ser campeão de uma Libertadores. E para quem diz, Flamengo, Palmeiras, sempre são favoritos, o São Paulo recentemente eliminou os dois, e eliminou os dois jogando melhor. Foi campeão de Copa do Brasil em cima do Flamengo na final, eliminou o Palmeiras nas quartas de final. Então, é um São Paulo que não vai se intimidar diante dos rivais. É um São Paulo que em mata-mata não fica com medinho de Flamengo, com medinho de Palmeiras, e que tem jogadores que gostam de jogo grande. O São Paulo tem o Lucas Moura, o São Paulo tem um moleque, esse Rodriguinho, que está mostrando personalidade, tem o Luciano, que tem muito culhão em horas decisivas. Para mim, é um São Paulo forte em mata-mata. Para mim, qualquer adversário que cair contra esse São Paulo vai saber que está pegando casca grossa pela frente. É um São Paulo copeiro, é um São Paulo que gosta de jogo grande e que passa hoje. Vamos aqui de novo. Vamos aqui valorizar muito o Rafael, tá? O Rafael foi o grande herói dessa classificação. O cara pegou um pênalti do Atlético Nacional no primeiro jogo, o cara pegou um pênalti agora no segundo e é um Rafael que vai crescendo como goleiro do São Paulo. Eu já dou aqui uma boa noite primeiro para a torcida tricolor, que deve estar eufórica com a gente. Dou uma boa noite para o Fábio Piperno, para o Bruno Prado, mas principalmente para ele. Como eu amo ver o São Paulo bem para calar a boca dele. Pode dividir a tela, eu gosto de dividir a tela, que quando é para me mandar mensagenzinha me enchendo o saco, ele aparece. Coloca o Flávio Prado, é ele que eu quero ver. Que maravilha ver o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Que maravilha ver o São Paulo chegando no Red Bull Bragantino, no Brasileiro. Tem que aturar,
meu grande amigo Flávio. O São Paulo em mata-mata é chato e, que se cuide quem cruzar com esse São Paulo em mata-mata. Porque, sim, foi uma atuação ruim na Colômbia, todo mundo falou. Mas hoje o São Paulo dominou o jogo o tempo inteiro e mereceu até a classificação no tempo normal. Pode curtir e que o time do Red Bull Bragantino esteja assistindo na televisão a classificação tricolor na Libertadores, meu grande amigo Flávio. Boa noite, filhado. Você acha que se der São Paulo e Flamengo, por exemplo, você estará tão entusiasmado assim com a performance maravilhosa do time dirigido pelo Zubeldia de terno? Mas eu tenho que separar o torcedor do apresentador. Não, mas eu tô perguntando... Flávio, o São Paulo em mata-mata tem sido muito forte, pô. Eu tô perguntando pro apresentador mesmo. Você acha que se der Flamengo e São Paulo será difícil? Muito difícil. Eu digo porque eu não sou picareta. Eu falo a verdade. Se der Flamengo e São Paulo, eu acho que o Flamengo vai ser favorito. Se der Palmeiras e São Paulo, eu acho que o Palmeiras vai ser favorito. Mas eu acho que eles vão ser muito pouco favoritos. Até porque, Flávio, o São Paulo eliminou esses dois recentemente na Copa do Brasil. Foi campeão eliminando os dois. Esse São Paulo em mata-mata, eu não tô brincando. Ele é muito chato, Flávio Prado. É verdade. Isso aí, boa noite, pilhado. Isso é verdade. O São Paulo, quando pega mata-mata, ele incomoda mesmo. Ele pode ganhar de qualquer um e perder de qualquer um, como aconteceu recentemente com um time da Série B, né? O Atlético Paranaense. E hoje ele quase jogou no lixo uma classificação que estava muito tranquila, né? Ele faz 1-0 no começo, dando a impressão que queria passar por cima do Atlético Nacional. E aí o jogo começa a engrossar, toma um gol, e aí mesmo com 10 o Atlético Nacional, o São Paulo não conseguiu se impor. Nos pênaltis chegou um momento que o Atlético Nacional teve vantagem, quer dizer, o São Paulo arriscou demais, mas prevaleceu sim, e é uma verdade. Da mesma forma que eu falo que o Corinthians em torneio internacional não é confiável, o São Paulo sim, o São Paulo tem uma tradição muito forte, e às vezes até com time inferior ele anda. E de novo, né, o time de São Paulo... Conversava aqui em off com o Piper durante o pênalti, falou, pô, São Paulo perdeu os pênaltis, ele vai... Acabou o ano, né? Que ele vai fazer o quê? Vai ficar disputando um campeonato que ele não tem chance de ganhar, que é o Campeonato Brasileiro. E no final acabou passando e é chato, sim. É um time competitivo e hoje sofreu, mas passou, né? Mas poderia ter sido bem mais tranquilo o jogo. São Paulo teve o jogo à sua mercê e não soube aproveitar. Mas conseguiu a classificação. O que acontece no jogo acaba ficando no segundo plano. Mas realmente o São Paulo facilitou demais para o Atlético Nacional. Houve um momento que o São Paulo tinha tudo para resolver e não conseguiu resolver. Flávio, tinha tudo para resolver e não conseguiu, mas foi melhor no jogo, gente. São Paulo foi melhor no jogo hoje. São Paulo mereceu a classificação hoje. Ô Bruno, primeiro jogo, o Atlético Nacional massacrou e poderia ter definido. Mas é um São Paulo que dentro do Morumbi, ele chega à sua 5ª vitória consecutiva, se eu não me engano. Foram 3 no Brasileiro, na Copa do Brasil mais uma e agora na Libertadores. Ou seja, é um São Paulo que já é chato em mata-mata, é um São Paulo acostumado com competição grande. A gente está falando do tricampeão mundial brasileiro, gente. Em termos de título internacional, é o maior do Brasil, pô. É o maior do Brasil, é o São Paulo. E além disso, Bruninho, tá recuperando o negócio de ser forte dentro da sua casa. Hoje foi empate? Foi empate. Mas teve a classificação. Eu falei aqui 5 vitórias seguidas, 4 vitórias e aí um empate. Mas um empate com sabor de vitória porque se classificou. É um São Paulo que tá sabendo usar o fator casa, Bruno Prado, e é um São Paulo que mais uma vez está numa quarta de final de Libertadores. É forte no mata-mata. E aí a pergunta que eu te faço, por que você acha, Bruno, que esse São Paulo é forte em mata-mata? É porque é um time que realmente tem muita garra, que joga com muita intensidade? Porque isso é uma coisa que é uma marca desse time do São Paulo, né, Bruninho? É um time de pegada já pelo menos há uns 4 anos. Sim, sem dúvida. Boa noite a você, pilhado, a todos aqui. É um time, eu acho que essa é uma marca do São Paulo mesmo, de alguns anos para cá, né? Um time muito batalhador. Acho que disso ninguém pode reclamar dos jogadores do São Paulo nos últimos anos. Eles, claro que tem jogos, tem exceções, tem jogos que o time está abaixo,
mas é um time que luta muito, é um time que normalmente, na maioria dos jogos, ele consegue se entregar bastante. É um time que vai, tenta, luta, tem limitações, tem problemas no clube, problemas financeiros e, consequentemente, fica um elenco mais limitado, mas eles batalham bastante. Isso aí não dá para tirar desse grupo, e já de alguns anos criou-se uma identidade no São Paulo de ser um time que briga, que luta, que vai ao fim, que vai até o fim, que vai até o limite. E nos jogos de mata-mata dá para fazer mais isso, né? No campeonato de pontos corridos é um campeonato muito longo, tem muito jogo, né? Não tem como jogar na máxima intensidade em todos os jogos. Tem jogo que você aí vai, joga quarta, viaja, joga de novo no fim de semana, aí já tem jogo quarta de novo. Não tem como manter intensidade lá no alto durante 38 rodadas. Então o time vai oscilar, vai tropeçar, como já tropeçou esse ano e pegou o Sport, por exemplo, 2 vezes, não ganhou nenhuma, empatou em casa com Fortaleza. É claro, ali também, na primeira etapa do Brasileiro, o time estava mal, o time melhorou quando tropeça no Mirassol, no Vasco, isso tudo em casa. Mas o São Paulo é um time que briga muito, e nos jogos de mata-mata, tiro curto, você precisa estar bem naquele dia. E o São Paulo, tá bem, tá todo mundo na máxima concentração. Dificilmente o São Paulo vai ter um jogo em que ele vai ter um domínio total em cima do seu adversário, vai envolver o seu adversário. Nem é muito essa a característica do time, é um time mais de briga mesmo, de lutar. Normalmente, nos últimos anos também acho que é uma marca de ter boas defesas. São Paulo não é um time muito vazado, na média aí dos últimos anos, tem momentos que, claro, foi diferente. Hoje tem defensores mais seguros, tem um goleiro que ajuda muito o São Paulo. O Rafael não é um goleiro brilhante, mas é sem dúvida o melhor goleiro que o São Paulo teve depois da aposentadoria do Rogério. Demorou para o São Paulo acertar, e o Rafael ele tem o Rafael ele é um líder muito grande do elenco do São Paulo, tanto que hoje ele é o capitão do time, e ele é um cara que tem essa coisa, essa pegada de jogo mesmo, de crescer no momento certo, e no mata-mata o São Paulo consegue, todo mundo está no seu máximo. Agora ele está a 5 jogos de eventualmente ganhar uma Libertadores, e ele precisa estar 5 jogos na alta intensidade, e isso dá para fazer, dá para brigar. Vai pegar Botafogo ou LDU. Acho que o São Paulo, o Botafogo atual não é um time muito melhor que o São Paulo, como era o do ano passado, e o São Paulo levou para os pênaltis. Acho que esse ano o São Paulo e Botafogo dá mais jogo que no ano passado, e no ano passado o São Paulo quase conseguiu. Se pegar a LDU, é um jogo lá na altitude, difícil. São Paulo há 2 anos foi eliminado pela LDU da Copa Sul-Americana, mas ele vai brigar com todo mundo. Ele vai encarar, ele vai brigar, ele vai lutar. Tem alguns momentos de brilho, principalmente do pé do Lucas, que hoje até nem entrou bem no jogo. Quando ele está mais inteiro, ele consegue dar algum brilho diferente para esse time. Mas a identidade, a cara do São Paulo nos últimos anos é essa, de um time que vai ao limite. E no mata-mata que você consegue fazer isso. Nos pontos corridos não dá, é de vez em quando. Mas no mata-mata dá para você focar naquela sequência. Pegar a partir do mata-mata, oitavas, fase de grupos, normalmente o time consegue passar. Não cai em grupo tão difícil. Chega o mata-mata, você tem 7 jogos para tentar um título. Em 7 jogos você consegue jogar quase todos numa concentração muito alta. E esse time do São Paulo tem essa característica. São 17 jogos sem perder na Libertadores. Isso é uma marca importante, mas acho que é muito disso sim, é um time de briga, não é um time tecnicamente brilhante, não é um time que vai colocar ninguém na roda, ele vai sofrer até contra times mais fracos. No caso, nem é o caso do Atlético Nacional, acho que São Paulo e Atlético Nacional de qualidade é muito pau a pau ali, acho que são times do mesmo nível, mas o São Paulo ele vai lutar até o fim, e dessa maneira ele pode complicar até para times que são melhores que ele. É isso. Eu vou até perguntar para o Bruninho aqui sobre possibilidade de título, mas antes a gente vai na rádio, galera, para um break. Muito rápido. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube e aí, Bruninho, eu vou te perguntar, porque quando eu falo isso, uma galera até debocha. Vou perguntar para o Piperno também, porque falar o pilhado é muito eufórico. Gente, é o que eu falo. O São Paulo recentemente foi campeão da Copa do Brasil. São Paulo, no ano passado, ele sai nas quartas de final pro campeão Botafogo, sem perder e com uma chance claríssima que o Lucas Moura perdeu no jogo de volta, que seria o gol da classificação. E o São Paulo é eliminado sem perder um jogo sequer da Libertadores. Foi campeão recente da Copa do Brasil, já falei, eliminando simplesmente Palmeiras, Corinthians, que é rival, e Flamengo. Que Palmeiras e Flamengo são os 2 superpoderosos do futebol sul-americano. Cara, de verdade, sem querer só falar para a torcida,
Esse São Paulo tem, Bruno, chance de ser campeão da Libertadores. Faltam 3 jogos. No São Paulo. 5. E eu não acho exagero achar que esse time pode ser campeão. Na verdade, faltam 5, né? Para chegar até o final. Existem 3 confrontos. 3 confrontos. Isso, correto. 3 confrontos. Eu não acho que seja uma coisa que não tenha chance alguma. Não é favorito. Tem que dar tudo muito certo em mais 3 confrontos, né? Tem que dar tudo muito certo. Mas, assim, eu acho possível. Eu não acho o time do São Paulo de hoje pior que o Fluminense, campeão há 2 anos. Tem que... eu acho que no mata-mata o São Paulo ele tem possibilidade. Ele está na briga. O próximo confronto, seja Botafogo ou LDU, não acho que são times melhores que o São Paulo, não. Acho que é um confronto equilibrado. Seja qual for o adversário, acho que é um confronto equilibrado. Como eu falei, ano passado o Botafogo era favorito mesmo e o São Paulo ainda levou para os pênaltis. Ano passado poderia ter vencido o campeonato. Se ele passa no Botafogo e a partir do momento que vai para os pênaltis ele tinha chance de passar, ele faria uma semifinal com o Peñarol e, claro, poderia passar, e uma final com o Atlético Mineiro, que para mim também era um jogo igual ali. Então, possibilidade há. Tem que contar com tudo andando bem nesse confronto mesmo, né? O jogo de Medellín foi um jogo em que deu tudo certo, né? Bola na trave, pênalti perdido. Então tem que contar, às vezes, com um pouco de sorte, mas faz parte desse tipo de formato. Mas eu não acho que é uma possibilidade. O São Paulo não tem nenhuma chance. Tem, acho que tem chance, sim. Eu também acho, o Fábio Piperno, eu vejo esse São Paulo como um time muito chato, tá? Em mata-mata. É um time que incomoda qualquer adversário. Esse São Paulo, eu já falei, tirou o Flamengo, tirou o Palmeiras, jogo duro com todo mundo. É um São Paulo muito forte em mata-mata e eu acredito que por isso, que é um time que briga muito, é um time que joga muito intensamente. Está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, falando ainda dessa classificação do São Paulo para as quartas de final. Mais uma vez o São Paulo forte em Libertadores. Fábio Piperno, um São Paulo que foi pior no jogo de ida, né? E aí a gente falou, o São Paulo tem que jogar melhor no jogo de hoje. Aí ninguém fala, né, Bruninho? Porque eu falei hoje, quando tem o Olímpia, todo mundo fala. Aí eu falei que o Palmeiras ia atropelar o Universitário. Aí ficaram, agora ferrou, atropelou o Universitário. Eu falei hoje, né, Bruninho? São Paulo vai passar. Hoje o São Paulo vai jogar diferente e o Atlético Nacional também. Passou. Mas quando eu acerto, aí ninguém lembra. Quando eu erro, tá lá no vestiário do Olímpia, aquela bosta de time que mostrou depois que era horroroso, como eu tinha falado. Há uma má vontade com você mesmo, tem razão. Muito obrigado. Muito obrigado. Repete para mim, por favor. Não, há uma má vontade contra o senhor. Inclusive, eu vejo que o clima para o jogo de amanhã aqui, internamente, ele está bem agitado, muito por culpa do senhor, mas há uma má vontade mesmo. Eu sei. Já vi hoje na transmissão do jogo, Fausto Favara, secando o Flamengo já. Você deve estar louco secando o Flamengo. PH, tadinho. PH não viu nada na vida dele. O PH está desesperado. PH está em desespero. Deve estar secando o Flamengo.